tornamos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. A ideia aqui qual é? É aquela velha indagação que sempre acompanhou o povo de Deus e acompanha até hoje. Se o ímpio está vivendo bem, qual é a vantagem de servir ao Senhor? É a mesma indagação de Jó, é a mesma indagação de vários salmistas, é a mesma indagação de Abacuque. E aí Deus então responde, olha o verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Gente, toda vez na Bíblia que aparece essa indagação, essa pergunta, por que eu vou servir a Deus? O ímpio prospera e o justo se dá mal. Todas as vezes na Bíblia que Deus tem que lidar com esse argumento, Deus diz o seguinte: espera e você vai ver. Deus diz assim: aguarde, e você vai ver qual é o fim do justo e qual é o fim do perverso. Aqui Deus diz: vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal. Então, gente, olha só, o livro de Malaquias ele pode ser resumido dessa forma: 6 perguntas que revelam o estado do povo. Primeira, em que Deus tem nos amado? Segunda, em que desprezamos nós o nome de Deus? Terceira, porque Deus não aceita a nossa oferta? Quarta, como que as nossas palavras enfadam ao Senhor? Quinta, como que roubamos a Deus? E sexta, que temos falado contra Deus? Qual é o resumo aqui da relação de Deus com o povo, o olhar que a gente pode colocar no povo de Deus na época do profeta Malaquias? Ou eles não percebiam, o que é algo terrível, não se perceber, ou eles estavam lidando cinicamente, de forma debochada com Deus, o que era muito pior. Essa é a mensagem de Malaquias. Quais aplicações que a gente pode fazer para a nossa vida? Primeira, o livro de Malaquias e essa história que eu rapidamente resumi aqui, essa história, o livro de Malaquias nos ensina o seguinte: primeiro, todos nós, assim como o povo, podemos ser tomados de uma grande insensibilidade espiritual. Preste atenção nisso, hein? Todos nós podemos nos tornar insensíveis espiritualmente. Sabe o que isso significa? Não significa que a gente não sabe. Significa que a gente é indiferente. E essa atitude, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai fazendo com que nós não nos vejamos como nós realmente somos. Jesus afirmou: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos e pregamos. E Jesus vai dizer a essas pessoas: olha, saiam da minha presença. Eu nunca conheci vocês. E a verdade a respeito de vocês é que vocês sempre praticaram a iniquidade. Essas pessoas, embora lidando em contextos religiosos, elas não se percebiam. Faltava a elas o quê? Discernimento, tato, sensibilidade espiritual. Elas estavam cegas. Cegas.
Jesus ainda disse a essas pessoas o seguinte: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu estava nu e vocês não me vestiram, estava preso e vocês não me visitaram. E aí essas pessoas, na cara mais lavada, mais cínica e debochada, vão dizer: quando foi que estavas nu e não te vestimos? Quando vimos o Senhor enfermo e não te visitamos? O que está acontecendo, gente, com essas pessoas aqui? Elas não se percebem, elas são negligentes, elas foram indolentes, elas foram indiferentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O estado do nosso coração faz com que a gente recuse determinadas coisas. Vou repetir. O estado do nosso coração faz com que a gente recuse determinadas coisas. Aquela moça de uma família boa, apaixonada por um bandido. O cara é um pilantra, o cara é um ladrão, todo mundo sabe. A mãe chega com todo amor para a moça e diz assim: filha, isso não vai dar certo. Não tem como esse relacionamento acabar bem. A filha vira para a mãe e diz assim: que isso, mãe? Ele é bom. Isso é preconceito da senhora. Ele vai ser um bom marido, eu tenho certeza. O que está acontecendo aqui? O estado do coração dessa jovem não permite a ela enxergar a realidade. Semelhantemente, quantos pais que por estarem envolvidos emocionalmente não conseguem enxergar os defeitos dos seus filhos? Não vê, porque está envolvido emocionalmente. Por isso que se diz que a gente precisa o quê? Buscar ajuda dos de fora. Irmãos, a Bíblia nos mostra isso. O estado emocional dos nossos corações, ele nos engana, ele nos cega. O que isso mostra? O que isso revela? Que falta de discernimento não é apenas um problema cognitivo, intelectual, é também emocional. Falta de discernimento também é problema emocional. Muitas vezes a pessoa não entende. Não é por falta de capacidade intelectual, é por causa do seu coração. Não é porque a pessoa ela não tem capacidade intelectual. Pelo contrário, muitas vezes ela é inteligentíssima. Mas o seu coração, como disse o profeta, é enganoso, mais do que todas as coisas. Você sabe o que eu estou dizendo aqui? Quantas vezes já aconteceram situações na sua vida, na vida da sua família? Dia 31 de dezembro de 2013, acho que grande parte de vocês estavam aqui, eu falei de quê? Numa parte da mensagem eu falei dos leões de praça. Lembra? A água passa por dentro do leão e o leão continua sendo de pedra. São leões de praça. E isso é inquietante, isso é perturbador, isso é deprimente. A pessoa está tendo acesso àquilo que é grandioso, valioso, importante.
A água passa por dentro do leão e o leão está ali, ó, indiferente, negligente, frio, morto, completamente indiferente, morto para tudo que passa por entre eles. É o estado do coração. Nós podemos ser tomados de uma grande insensibilidade espiritual. Malaquias nos diz isso. Deixa eu abrir o meu coração e rapidamente falar para vocês de uma frustração que muitas vezes eu tenho aqui na igreja. Aliás, não sou só eu. Ontem eu estava ouvindo Saião pregar e ele falou uma coisa idêntica. Às vezes eu acabo de pregar aqui e a mensagem que eu preguei, não pensem em vocês que eu prego só para vocês, eu prego para mim também. E a mensagem, ela fala ao meu coração, a mensagem, ela me diz verdades impactantes. A mensagem, ela questiona práticas, pensamentos, atitudes que nós nutrimos. A mensagem, ela aborda situações gravíssimas do nosso viver. E aí, quando eu acabo de pregar, sinceramente, a vontade que eu tinha era de sair daqui, de me isolar, se eu pudesse me teletransportar para um lugar, lá para o meu quarto, para eu ficar sozinho, quieto, refletindo naquilo, pensando, chorando e lamentando. E aí, quando eu desço, eu vejo, os nossos diálogos. 3 minutos depois da mensagem. E aí, quanto foi o jogo do Flamengo? Viu aquele lance? E o seu carro continua com defeito? Gente, quase que eu morro. Eu fico pensando, meu Deus, nós acabamos de ouvir a sua palavra nos advertindo, nos admoestando, nos exortando. E a gente vai falar de futebol. E a gente vai falar de trabalho, dos afazeres, de entretenimento. E aí o que me vem à mente? Os leões de praça. Eu fico pensando assim, eu acho que eu acabei de falar ali, foi uma aula de teologia. Foi palestra de autoajuda, não foi pregação das Escrituras. Irmãos, nós corremos o risco de nos tornarmos insensíveis àquilo que Deus tem colocado diante de nós. E essa é uma das mensagens de Malaquias. Insensibilidade espiritual foi um problema gravíssimo do povo. Deus está falando, e o povo, de forma irônica, cínica, ou então não conseguia enxergar. Como? Segundo, é possível nós nos tornarmos não só insensíveis, mas cínicos para com Deus. As perguntas que o povo fez a Deus naquela época estavam cheias de cinismo. Em que eu tenho pecado? Você realmente acha que é errada essa minha prática? Como que eu tenho sido negligente? A pessoa sabe, como o povo sabia. Como que eu estou roubando a Deus? Ora bolas, o judeu que ia lá, que foi educado na lei, que pegava um animal defeituoso, quando pegava aquele animal defeituoso e levava lá para o templo, ele não sabia que ele estava errando? Quando ele não tirava das primícias, ele não sabia que ele estava roubando? E ele ainda com a cara mais lavada, ele pergunta, como eu estou te roubando? Irmãos, preste atenção, a pessoa cínica, com o passar do tempo,
ela começa a encarar as doutrinas e os preceitos da palavra de Deus de maneira irrelevante. A pessoa cínica, com o passar dos anos, ela termina na superficialidade da fé. Como assim? Ela não se envolve e ela não deseja nenhum tipo de responsabilidade com o reino de Deus. Ela tem a mesma postura, sabe de quem? De gente como Saul, Coré, Datã e Abirão. Lembra do pecado deles? Trataram as coisas de Deus sem seriedade. A consequência? Perguntas semelhantes à do povo. Se torna cínico e não consegue mais enxergar a realidade ao seu redor. Terceira e penúltima aplicação para as nossas vidas. É possível vivermos diante de Deus com um coração ingrato e mal agradecido. O povo pergunta para Deus: em que nos tens amado? Como que o Senhor dispensa o seu amor sobre nós? Gente, só faz uma pergunta dessas aquela pessoa que é extremamente ingrata para com Deus. O Senhor não me ama. E na mente da pessoa, o amor está vinculado a coisas que Deus lhe dá. Como na mente do povo aqui. Se o Senhor me der, é porque o Senhor me ama. Se o Senhor não me der, o Senhor não me ama. Quem fala isso e pensa dessa forma é muito imaturo. Mas mesmo para os imaturos, a Bíblia responde: Deus não te dá nada? Meu amigo, Deus te amou tanto que Ele deu o seu Filho unigênito para que você não perecesse. Quem desconfia do amor de Deus é porque ainda não se encontrou com Jesus Cristo. A pessoa não entendeu aquilo que Cristo já fez por ela. A pessoa não entende absolutamente nada do que significa justificação pela fé. Se ela tivesse uma aula de justificação, lesse um bom livro sobre justificação, ela jamais diria assim: em que Deus nos tem amado. Ela nunca enxergou a sua depravação. Ela nunca enxergou aquilo que aguardava por ela se ela morresse sem Cristo. A Bíblia nos diz lá em Romanos 5: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter nos dado seu Filho, Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Então, se você se pergunta pelo amor de Deus, isso é sinal de que você deletou, apagou a cruz da sua vida. Em quarto e último lugar, se não houver uma percepção de quem é a pessoa de Cristo, as pessoas não mudam. Preste atenção nisso. Vou repetir. Se não houver uma compreensão de quem é a pessoa de Cristo, as pessoas não mudam. Gente, é muito interessante o fato de que Malaquias fala várias coisas na sua profecia acerca de Jesus. Dá uma olhada aí, capítulo 3, verso 1. Ele diz que Cristo virá para o seu templo e que ele terá um precursor. Dá uma olhada aí. Esse precursor é João Batista. No verso 3 do capítulo 3, ele diz que Cristo irá purificar o seu povo. Depois, no capítulo 4, verso 1, ele diz que a vinda de Cristo trará julgamento. No verso 2, ele diz que Cristo é o sol da justiça que cura o seu povo. Qual é a conclusão aqui?
Por que Malaquias fala sobre Jesus aqui? Sabe por quê? Eu estou acabando. Olha para cá e preste atenção nisso. Malaquias fala de Jesus, gente, porque para esses problemas listados aqui por ele, indiferença, cinismo, frieza, apatia, para esses problemas é preciso que Cristo se manifeste. Se não houver uma percepção de quem é a pessoa de Cristo, as pessoas não mudam. Hoje de manhã, eu e Cris estávamos conversando sobre um determinado assunto e ela falou assim, sabe daquela situação, a pessoa falou assim, eu virei para ela e falei, Cris, as pessoas não mudam por argumentos. Você pode usar dos melhores argumentos, as pessoas não mudam. Quando eu falei de ateísmo aqui, eu falei daquele filósofo alemão, ateu. Ele falou, nunca vi uma pessoa que passou a crer em Deus por causa de argumentos. Você pode usar dos melhores argumentos, as pessoas permanecerão nas suas práticas. E aí eu falei, olha, Cris, a minha responsabilidade é falar. Se a pessoa vai permanecer fazendo aquilo, é ela com Deus. Eu lavo as minhas mãos. É ela e Deus. Eu não tenho, e graças a Deus que não tenho o poder de mudar o coração de ninguém. Isso só quem consegue fazer é Deus. É o Espírito Santo quem nos convence. Diz a palavra de Deus, dos nossos pecados. Então, por que Malaquias fala de Jesus? Porque se não houver uma percepção de quem é Jesus, as pessoas continuarão cínicas, continuarão indiferentes, continuarão apáticas, continuarão frias, continuarão debochadas. Não tem jeito, irmãos. Eu vou pregar 200 anos, 300 anos, os profetas vão pregar 1000 anos. Se não tiver intervenção de Deus, não tem jeito. Como é sábio aquele comentário de Shed quando disse, né, que pregação sem oração só endurece o coração. Por isso que o autor, o poeta, ele disse assim, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. O meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Cristo me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, foi o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. E o que ele diz antes? Não sei se é ele, estou lembrando aqui. Sem Cristo, eu morreria. Sem Cristo, preso eu estou. Sem Cristo, eu desistiria. Mas com Ele, salvo e livre sou. Cristo, só Cristo. Vamos nós exaltar este amigo sem par. Só Cristo. Só Cristo. Sem Ele, não há salvação. Que as palavras, que a mensagem que nós ouvimos não seja como água correndo dentro de um leão de praça. Que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de ouvirmos, de aprendermos, de vivermos, de mudarmos, de deixarmos o nosso cinismo, a nossa indiferença para com as coisas
do reino dele. Vamos orar, depois a gente vai cantar e com orações silenciosas a gente está encerrado. Bondoso Deus, perdoa-nos quando somos mal agradecidos, cínicos, debochados, irônicos, como aquele povo que se afastou do Senhor, como aquele povo que fazia perguntas tão irônicas, tão cínicas para o Senhor. Ó Deus, que cada um de nós aqui avalie a sua vida, se olhe no espelho da fé e veja se não está dentro daquele grupo de pessoas que tem se tornado descrente, indiferente para com o Senhor. Ó Deus, perdoa-nos quando somos tão insensíveis para com as coisas do Teu reino. Que a Tua palavra, que é tão viva e poderosa, possa alcançar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.